Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna do Morcego. Hoje, muito especial, né? Como vocês podem ver, já tá passando aqui embaixo, vocês vão ver no título, vão ver na divulgação aí, né? Mas a gente está aqui enquanto abertura editorial. E aí eu abro, né? Porque é o centro do episódio de hoje, embora hoje a gente também vai falar sobre o projeto, com o Kwame Nkrumah, né? Que ele nasce em 1909 e falece em 1972. Foi um dos principais líderes do panafricanismo e da luta anticolonial africana. Primeiro presidente de Gana, teve papel central na independência do país e na articulação de um projeto político voltado à unidade africana, a soberania dos povos e a superação do neocolonialismo. Seu pensamento influenciou movimentos de libertação em todo o continente e permanece fundamental para os debates sobre o colonialismo, poder e autodeterminação. Então a gente está aqui para falar sobre a campanha que está rolando do livro Neocolonialismo, Estágio Superior do Imperialismo, primeiro livro da nossa editora Abertura Editorial. E para isso eu trago aqui Márcio Paulo e Pedro Silva para trocarem essa ideia com nós. Salve, salve família, bom dia, boa tarde, boa noite. Calma aí que deu errado. Calma aí que deu errado. Voltei. Aí. A quem interessa silenciar Pedro Silva. Quem interessa. Então já se apresenta aí, Pedro. Salve, pessoal. Meu nome é Pedro Silva, sou editor lá na Abertura Editorial. Tenho o podcast Marxismo Periférico, né, onde a gente se dedica a resgatar autores e autoras marxistas da África, da Ásia, da América Latina, e também comprometidos com a luta antirracista, anticolonial. Enfim, sou bacharel em Geografia, mestre em Integração da América Latina. E é isso, estamos aí para fazer esse lançamento cabuloso. Vem de leve, né? Vem de leve. Vem só na... Chegamos já com os dois pés na porta, trazendo uma obra que é um clássico, aí que está esgotado há um tempão, mas é isso, a gente vai destrinchar esse tema aí ao longo do programa. Márcio Paulo, Pedro, que esteve, né, participou aí da construção da editoração, edição, enfim, não sei como se chama esse trampo exatamente, do livro. E Márcio veio com pós-fácil, veio arregaçando também. Galera, a equipe tá braba, vocês estão vendo, né? E aí, Márcio? Você só tá falando isso porque eu tô aqui, né, mano? Eu sei. Vamos, é mais suave, mas obrigado. Obrigado, assim. Salve, gente. Sou o Márcio Paulo. Bom, eu trabalho também no podcast do Ponta de Lança, falando sobre o continente africano, quinzenalmente, tá lá. Depois vocês procurem aí. Eu sou historiador, filósofo e bebo cerveja também, inclusive, aos fins de semana. Podem me convidar. Me chamar também. E bom, é isso aí. A gente estuda o anticolonialismo e tudo mais. Enfim, eu não gosto dessas apresentações, fica muito formal. Os caras começam a falar, eu estudei, não sei não. Não, eu estudei no lugar aí, igual você. Não tem nada demais, mano. Vambora, é isso aí, entendeu? É isso aí, família. Então, nesse ano de 2026, a gente tem o nascimento da abertura editorial. E eu acho que é a pergunta que inclusive abre o nosso post, mas eu acho interessante trazer ela aqui. Inclusive, eu acho que se conecta muito com os temas e os livros que estão planejados aí para o lançamento, mas por que abertura editorial? É porque vocês estão abrindo mesmo? Nós está abrindo? É só charmezinho? É o nome que encaixou? Tem importância? De onde vem isso daí? Então, mano, a abertura editorial é uma homenagem ao maior de todos os revolucionários que já pisaram neste mundo, Toussaint Louverture. Para quem não manja do francês assim como eu, acabei descobrindo isso, mas Louverture é a abertura, né? E aí... Vambora. Chama aulas de francês aí, ó. Então, é uma homenagem ao, mano, na minha opinião, assim, o maior revolucionário que já existiu. O cara, mano, saiu lá de baixo da classe trabalhadora escravizada, tipo, pós-escravizada, né? Ele não era mais escravizado, mas ele também já era bem mais velho, assim, lá no Haiti. Quando eclode a Revolução, ele ganhou protagonismo, papel de liderança. Apenas derrota o exército do Napoleão, que era o exército mais forte na época, né? De leve, né? De leve. Garante a libertação da população negra da escravidão no Haiti e a libertação do Haiti em relação ao colonialismo, né? É um cara que acho que muitas vezes tentam pintar revolucionários como se fosse uma espécie de maluco, ultramilitarista, aquela coisa, né? O ditador totalitário. E, mano, o cara, além de um baita líder militar, era um baita líder político.
soube mobilizar várias contradições que reverberam na sociedade haitiana até hoje, questões de classe, questões de raça, né, de colorismo, que até hoje influenciam a política lá. E ele soube manejar tudo isso para vencer e tinha um grande projeto de país, que infelizmente foi abortado quando ele acabou capturado. Na verdade, ele se entregou, né? E foi morto nas prisões da França, lá do Napoleão. Então, é uma grande homenagem a essa figura que a gente tem, muito esquecida, infelizmente. Tem os Jacobinos Negros lá, do C.L.R. James. Ele tem uma biografia monstra também, que eu não li ainda, mas o negócio é catar Alpensa Aérea, acima pela Zahar, né? Que é o maior revolucionário das Américas, e você está na minha fila há um tempo. Mas leiam, busquem conhecer a figura de Toussaint Louverture, que, mano, da história da humanidade, assim, pô, é um nome que tem que reverberar para todo sempre. E aí a editora nasce dessa necessidade, assim, que a gente, nós aqui, né, enquanto sócios, fundadores, nós três aqui, mais outras três camaradas, a gente sentia a necessidade de pautar certas obras, certos autores e autoras, certos temas que o meio editorial ainda não dá uma atenção, tá ligado? Mesmo sendo de esquerda, mesmo sendo comprometidos com a causa anticapitalista, não dão uma atenção. E acho que isso reflete um pouco de como partidos e movimentos sociais viram a luta até hoje, né? Às vezes muito buscando um fomento teórico no centro mesmo do sistema, né? Tipo, norte global, e acaba deixando para trás várias experiências maravilhosas, mano. Eu tenho um trabalho com a autonomia literária também, né? Que é uma coleçãozinha lá, chama Marxismo Periférico. Mano, a gente já lançou textos anticoloniais do Lenin que, mano, não tinha em português, tá ligado? Falta muita tradução, né? Muita tradução, muita tradução. Mano, tinha artigo lá que eu sabia que era um clássico, porque, sei lá, eu vi o Vijay Prachad citando, vi um monte de gente citando, assim. Não, o Pedro é esses ratinhos de biblioteca, que vai pegando a citação da citação da citação para ir naquela fonte, resgatar o bagulho, Nota de cabeçudo. rodapé. Aí do nada, às 2 da manhã, ele tá mandando um link pra você com um livro esgotado por R$10. Do nada. Salvei, mano. Você vai fazer a presa pro cara e ainda vem te humilhar na. Não, irmão, mas você é rato mesmo. Você é rato desse bagulho doido. Eu sou rato. Daí, enfim, aí nessa coleção a gente já lançou o Lenin, já lançou o Amilcar Cabral também, que é um outro intelectual muito subestimado, assim. Mano, pra mim, ele é pau a pau com o Fanon. Acho que o Fanon só é mais famoso porque a galera conseguiu extrair os bagulho menos revolucionário, assim, ó, tá ligado? Pensar e transformar no menos revolucionário possível alguns aspectos da obra dele. E o Amilcar Cabral não conseguiram fazer isso, tá ligado? Não falando que o A treta com o Fanon é se ele... Se pode ou não falar com gente branca, vamos falar, a real é essa. Isso! E foda-se a Revolução Argelina, e ele pegando em arma, extraviando remédio. Então a galera foca muito nessas paradas mais subjetivistas, só que ignora que ele tá relacionando que é essa subjetividade e a materialidade, tá ligado? E qual que é o grande problema dessa subjetividade do colonizado? É o colonialismo. E como que acaba o colonialismo? Ele fala, né? O colonialismo é uma violência que só pode ser derrotada através de uma violência ainda maior. Mas, enfim, é isso aí. Então, eu acho que esses autores e essas autoras são convenientemente esquecidos, assim, escanteados. A gente tem um terceiro livro que está para sair lá para Autonomia Literária também, e aí eu vou deixar surpresa, não vou falar de quem que é. Cadê o spoiler aqui para Caverna, caralho? Não, é uma autora brava. Uma autora brava, morreu recentemente, aí, infelizmente, mas vai sair lá a coletânea de textinhos dela. Família, quem tiver vendo esse vídeo, vai lá na casa do Pedro Cobral, vou passar o endereço, tá? Isso. Você chega lá nas lagoas de Parelheiros, uma hora você chega na casa dele, vai andando mais pro mato lá que você chega. Não venham, mano, a gente tem um retrospecto ruim aqui da Quebrada de histórias assim, de gente que vem procurar e acaba amarrada no poste. Mas enfim, então a abertura nasce um pouco dessa vontade que a gente tem de retomar essas tradições, de redescobrir ou descobrir autores e autoras que não são tão difundidos aqui assim no Brasil e fazer justiça a isso. E eu já falei demais e eu acho que esse é o resumo aí do porquê o nome é Abertura Editorial e qual a nossa razão de ser.
É isso aí. Aí a gente já assinou embaixo, Morcego, eu já assinei. Não, mas e aí, eu quero saber seu pensamento, como um Olha, cara que inclusive é pesquisador dessa fita, né? Pesquisador dessa contra-história, vamos chamar assim no momento. ó, você tá chique pra caramba, Morcego, tá falando bem, mano. Você tá ligado, né, mano? Você Tá tá ligado Alisando o nesse. gato ali, só faltou a taça de vinho. na Ah! cabeça. Tá Porra, colando muito na casa do Lindener, hein? é, Tá. Grande Lindener, abraço, mano. Camarada firmeza demais. Mano, gente boa. Sou o. E o charuto, e o charuto. É só assim mesmo, só assim mesmo. Chama. Não, é o seguinte, a abertura editorial nasce justamente disso que o Pedro falou, de cumprir esse espaço, né? Falta um pequeno espaço ali que a gente acaba encontrando, que é justamente de trazer esses autores que são conhecidos hoje, graças a esse trabalho difundido pelas editoras de esquerda, pelas pessoas que publicam vídeos, enfim, que vão buscar, que leem as notas de rodapé, que vão em busca de encontrar novos nomes, novas maneiras de enxergar o sul global, eu diria assim. Então, a abertura nasce com essa necessidade, com essa obrigação de achar pessoas e autores e autoras que estão meio que eu não posso dizer que eles são esquecidos. Na grande realidade, muitas pessoas não sabem quem são. Então, a nossa missão é justamente essa. O Kwame, ele já é uma pessoa muito mais conhecida dentro do Brasil. Mas a gente está falando disso aqui de um autor que passou a ser conhecido em 2022. Não é um autor que em anos e anos de publicações aqui. E a gente fala sobre Kwame porque ele tem a mesma importância, ou até superior à importância, de outros pensadores do continente africano que são mais difundidos. Exemplo, ele é muito mais importante na luta do que o Thomas Sankara foi. E o Thomas Sankara já é uma figura muito mais conhecida, né? Mas é lógico, né? O Kwame, ele tem outros métodos para poder chegar ao poder, para poder conseguir difundir os seus ideais. E o Kwame também, assim como o Amilcar, sofre com essa ideia de que é um revolucionário maluco, ele vai, sei lá, as palavras dele, às vezes, as pessoas entendem como se ele tivesse. Pô, é porque assim, o Kwame escreve um manual de guerrilha, né? Então a galera já pega e já fica meio assustada. Então é justamente a ideia que é essa, da gente trazer autores e autoras. É isso aí, isso é monstro. Esse manual de luta armada é monstruoso. É a ideia de difundir nomes dos quais nós aqui, principalmente em língua portuguesa, não estamos habituados a ler, porque não tem a tradução. Então, o nosso papel aqui é justamente fazer isso, fazer esse trabalho de trazer para a nossa língua coisas das quais são tão importantes quanto outros nomes que, enfim, sai publicação todo ano, né? Então, a ideia aqui é justamente essa, é de cortar e conseguir trazer nomes por um preço acessível e consiga chegar a mais pessoas também. Porque acho que é esse o grande fundamento. E esse livro, em particular, tem toda essa potência de ser o primeiro, porque é justamente, acho que é o maior livro dele que ele mais derruba os mitos ali que acontecem dentro do continente africano. Então é isso, né? Eu acho que a abertura nasce de 6 pessoas que nascem com essa grande vontade de trazer nomes dos quais a gente não consegue ver todo o tempo. A gente só encontra em outras publicações, em outras línguas, enfim. Então a gente está tentando. O nome abertura é justamente para isso. Abrir caminhos, né? Para poder trazer pessoas novas para esse mundo dessa leitura anticolonial. Acho que é isso, fundamentalmente, sabe? Chave demais, família, que lindo. Eu acabo sentindo a mesma coisa. E aí eu vou mostrar pra galera aqui. Talvez a galera veja no Insta antes. Calma aí, a gata quer subir no teclado, caralho. Calma lá. Segura aí, segura aí pra vocês verem, né? Aqui não tem nada sério. Até a gata. Ó, ela tá vindo. Ela tá vindo, não tô brincando, não, ó. Ela tá vindo pra subir no teclado, que safada. Sai daí. E aí, qual que é a fita, né? Que eu acho que é uma coisa que demonstra muito isso, mas recentemente eu tive a oportunidade de conhecer a Nathalie, que é do MST, da ALBA, da Assembleia dos Povos, né? E ela faz parte dessa sessão internacionalista. E ela falou de quando ela levou o livro da Expressão Popular do Amilcar Cabral para a galera de lá. E lá na biblioteca, eles não tinham o livro do Amilcar Cabral em português. Isso foi um bagulho muito louco. E agora, a gente passou por uma coisa que eu achei, enfim, muito chave. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. A galera da editora já sabe, né? Mas para a galera de fora, talvez ainda não.
mas porque o livro do Kwame, o nosso livro, inclusive, esse da abertura, ele chegou ali no Blaise Júnior e no Kwesi Pratt, né, que são do movimento socialista de Gana, da televisão panafricanista e da escola Amilcar Cabral. E esse é um bagulho que eu acho que até lendo aquele panafricanismo do Hakim Adi, é muito louco, que é dessa potência internacionalista do movimento negro global, e que nos últimos anos, embora tenha tido até uma nova conferência, mas é isso, uma conferência que chegou em poucas pessoas ficaram sabendo, né, uma conferência panafricanista, isso acabou sendo, inclusive, separado, né? A gente acabou se separando, inclusive, nesses níveis de aliança e solidariedade mais profundas. E, às vezes, isso começa a ser retomado, inclusive, pela publicação desses livros, por trazer a memória, por olhar e falar, não, ó, você está aí na luta, reivindicando esse legado, reivindicando essa história, a gente também está aqui trazendo porque é importante para a gente. E esse movimento, né, de entender esse livro como uma conversação com o que está escrito, com o que foi aquele momento histórico, mas também com o que a gente tem feito agora, e com o que a galera tem feito agora, e com o que a gente pode fazer junto agora, para mim traz uma importância muito grande. E eu acho que é o sentido da abertura, no sentido abertura enquanto palavra, né? E carregando ainda mais esse peso histórico, é um bagulho que me deixa completamente arrepiado. Eu acho que é um bagulho muito louco, muito interessante. E aí, então, eu queria trocar uma ideia sobre o Kwame, não tem como, eu acho que é o foco da conversa de hoje, eu acho que a abertura ela vai sendo apresentada e sendo construída pela gente conforme forem rolando as próximas publicações, né? É muito difícil falar de um projeto que é isso, o primeiro livro ainda está em pré-venda, né? Eu acho que são coisas que ainda têm que ser desenvolvidas, mas eu queria trazer então para cá para vocês, e aí para a galera que está acompanhando a gente, primeiro, e vai estar na descrição, tá? Infelizmente eu não coloco aqui porque não tem como clicar, mas vai estar na descrição, que é o nosso Benfeitoria, porque isso tudo está sendo feito por uma campanha, né? Que é essa forma aí de apoiar e garantir já o seu livro, onde a gente está publicando então Neocolonialismo, Estágio Superior do Imperialismo, do Kwame Nkrumah. A gente está aí já com 38% da meta no momento de gravação desse livro, que é uma terça-feira, dia 12. Vamos ver, hein? Até quando lançar esse livro aí, até quando lançar esse vídeo, quer dizer, eu quero essa campanha aí para cima. Mas aí tem e-book, tem o livro com marca-página, tem bandeira, tem cartaz, tem ecobag, uma campanha com brindes maravilhosos. Quem apoiar e vir comentar, inclusive, nesse vídeo, apoiei porque eu vi lá vocês gravando e não sei o que, manda mensagem que eu vou mandar pro Márcio para ele gravar um vídeo especial para vocês aí, ó. Não, é brincadeira, não vou fazer esse trampo não, mas se for pouca gente eu faço. Ele que se vire, ele que lute para isso. Aqui eu não tô nem aí. E é um livro que conta, né, com o prefácio do Muriatã Barbosa, professor brabíssimo. Aí, Muriatã, cola aqui na caverna, vamos falar sobre o Kwame também, vamos trocar essa ideia. Mas também conta com toda a equipe, aí eu acho, né, que o Pedro tinha até falado antes, e aqui vale a pena, vou deixar inclusive os arrobas aí embaixo, mas Biana, Bebel, Dai, aí a gente compõe esse sextuplo, mil grau, maluco, doido, só gente doida, tentando fazer coisa louca. E aí, então, mais especificamente falando, eu acho que vocês dois aí têm capacidade de elucidar grandiosamente isso. Por que publicar e começar publicando o Kwame, e por que começar publicando esse livro, né? O Neocolonialismo, Estágio Superior do Imperialismo. Aqui, ó, família, ó, livrinho para vocês aqui, ó. Olha isso, família, bagulho lindo, entendeu? Compre, é isso. Enfim, agora é com vocês. Vai lá, Márcio, eu comecei da outra vez, começa você agora. Tá, bom, a grande importância desse livro é, sobretudo, para poder elucidar também que pensadores africanos são capazes de construir grandes teses, tá? Acho que esse é um grande ponto que a gente precisa relevar aqui. Porque muitas vezes as pessoas buscam em autores europeus, em autores norte-americanos, enfim, e de outros lugares, para poder explicar problemas do continente africano. Vai com calma, vida, vai com calma. O Kwame, ele vai conseguir fazer uma coisa que muitos não conseguem fazer. Ele consegue fazer uma revolução interna no país de uma maneira muito prática, né? E como que eu posso dizer a prática? Ele tem o texto teórico, mas ele vai à prática. E quando ele vai à prática, o que eu estou dizendo? Ele vai fazer fundação de partido, ele vai concorrer às eleições,
ele vai montar um congresso pan-africanista, ele vai juntar os países, ele vai tentar fazer com que a solidariedade africana seja efetiva. Ele tenta fazer com que nos anos 60, reflexões que a gente está vendo hoje sobre o Sahel, por exemplo, sobre Burkina Faso, sobre o Mali, ali que eles estão pensando em ter uma moeda própria hoje, esse pensamento nesse livro já está difundido. Ele já está pensando que as grandes explorações dentro do continente africano, seja de terra, seja de pessoas, deveria ser feito pelos próprios africanos. Então ele começa a fazer um estudo sobre a estrutura de toda a base governamental. Então ele começa a entender que toda a base governamental de Gana tem um problema histórico, que é justamente de repetir e de andar sempre para trás conforme o seu colonizador manda. Então ele começa a falar, olha, quanto mais divisões a gente tem, quanto mais subdivisões a gente tem dentro do país, menos chance a gente tem de ser um país único, né? Então, uma das grandes falas dele dentro desse livro é o seguinte: não basta ter a bandeira e ter uma constituição, se a gente não consegue fazer andar o nosso país, se a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas. Então ele começa então esse texto aqui ele tem uma importância porque ele justamente, quando você for ler esse livro, você vai falar assim, pô, mas o cara fez uma tabela para falar sobre petróleo, sobre jazida de diamante. Por que ele faz isso? Porque dentro do continente africano existia um desconhecimento total do que era isso, de qual é a potência que o continente africano tem. No Ponta de Lança, de forma quinzenal, a gente fala sobre, exemplo, a França, a cada 3 casas que acendem a luz na França, 2 só acendem a luz por conta do continente africano. Então, é uma reflexão nos anos 60 sobre unidade, sobre maneiras de combater o colonialismo. Então, a importância desse livro é nomear as problemáticas dentro do continente africano pelos seus problemas. Ele não vai buscar as respostas fora. Ele vai fora, estuda, aprende, ele volta e ele tenta resolver os problemas internos conforme a sua maneira. Então, ele vai fundar partido, ele vai juntar pessoas, ele vai falar, a gente precisa ter arma, a gente precisa ter pessoas, a gente precisa que as pessoas sejam melhores educadas, as mulheres tenham terra. Ele começa a fazer uma revolução interna que dentro desse livro ele vai explicar que o imperialismo já não é só o bastante. Ele começa a ter novas formas, ele começa a retomar espaços depois da independência. Se vocês forem fazer a análise das independências do continente africano, todas são nos anos 60. Então, basicamente, 50 e poucos anos de independência a gente tem aí em cada país. 50 e poucos anos de independência é pouquíssimo, gente. É bem pouco para um país tentar fazer com que a sua maneira seja vista. Então, aqui ele está falando como primeiro-ministro, o primeiro mesmo, o primeiro presidente de Gana. Ele vai ser a primeira pessoa que vai falar assim, não, a gente consegue resolver os nossos problemas. Logicamente que ele vai enfrentar resistência interna, resistência externa, e ele vai para cima, tá? Ele nunca nega espaço. O Kwame, ele é um autor corajoso, mas, sobretudo, não só um teórico corajoso. Ele é uma pessoa corajosa em si. Ele vai e fala, não, a gente vai debater, a gente vai para cima. Então, ele tá... E se você for fazer uma análise desses grandes revolucionários do continente africano, o Kwame tá acima de vários aqui, tá? O Kwame, ele é o principal deles aqui, numa teoria. A gente vai encerrar, então, com esse episódio. A gente vai ter que encerrar, então, igual o Breno Altman tá fazendo com as lideranças lá, né? Show. É isso, tá bom, beleza. Mas a grande ideia desse livro, de publicar esse livro, por que a gente publica esse livro? Porque esse livro aqui, ele vai ser um start para que todo mundo veja o continente africano pelos seus próprios autores, pelos seus próprios problemas, pelos seus próprios dogmas, tá? Porque o continente africano também ele tem vários dogmas que vêm dos anos 60 até hoje, que tem várias problemáticas que eles estão tentando remediar, mas eles têm a sua própria maneira. Então, ler o Kwame é entender que existe um problema, mas esse problema tem uma solução africana, para um problema africano, e não uma solução externa para o problema africano, tá? Eu acho que essa que é a boniteza que tem esse livro dele, que é explicar problemas básicos do continente africano para que uma pessoa de 5 anos de idade leia e entenda, e uma pessoa de 100 anos de idade leia e entenda que existe um problema e ele consegue ser resolvido
pelas suas próprias mãos, tá? Eu acho que funciona dessa forma, né? Depois disso aí, tudo que o Márcio falou é até difícil, né? Eu vou enveredar aqui pelo caminho editorial. A gente começou com essa crítica, né, sobre esses autores que são esquecidos ou nem são conhecidos, assim, né, no Brasil, e muito por conta dessa certa má vontade, assim, que as editoras têm de trazer essas obras, essas figuras. Pareceu meio pessimista, mas eu acho que a gente está vivendo o melhor momento em relação a isso. Por quê? A gente pega uma figura como o Kwame Nkrumah, por exemplo, mano, tá saindo esse pela abertura, ele tem um na expressão popular, tem esse da uma revolucionária, né? Dos camaradas que lançaram o Manual de Luta Armada. São textos que também eram inéditos, assim, em português, né? A gente passou por um período breve ali da década de 60, de 70, que também a gente passou por um período muito conturbado, né? Um momento muito conturbado da nossa história, mas onde várias obras dessas acabavam chegando, né? O Fanon lá, o Condenados da Terra, a gente teve, acho que é nos anos 70, a primeira edição, e depois só voltou o quê? Nos anos 2000, tá ligado? Dessa época, a gente tem o Pasquim lá, tem uma coleção com obras sobre luta anticolonial, inclusive tem uma biografia do Amilcar Cabral, muito da hora, assim, que é meio difícil de encontrar. Tem Alma no Exílio, Deus de Cleaver lá, dos Panteras Negras, e são obras que acabaram esquecidas. E essa obra do neocolonialismo, essa tese do Kwame Nkrumah também. A gente só teve essa edição no Brasil, da civilização brasileira, em 1965. Foi lançado bem depois, assim, bem na sequência do lançamento do livro. E depois a gente não teve mais, tanto que acabou virando meio que item de colecionador, né? Se você for agora lá na estante virtual e colocar Kwame Nkrumah, né, o colonialismo, mano, uma baratinho deve ser uns 250 contos, assim. E daí é complicado, porque é uma obra muito fundamental para a gente entender várias coisas. Primeiro, para entender a própria vida e obra, né, a trajetória do Kwame Nkrumah, que esse livro acho que é o mais importante dele, porque marca uma ruptura. Kwame Nkrumah é isso aí, o cara nasceu em Gana, foi estudar nos Estados Unidos, depois foi para o Reino Unido, e ele era meio que utilizado como uma espécie de soft power, assim, né? Que é aquela história que muito sedutora do cara que nasceu na África e foi estudar nos Estados Unidos e foi bem recebido, né? Ele tem fotos com o Kennedy, e é meio que aquela coisa, né? Olha só, como a gente pode ser um país racista, temos até amigos negros africanos. E aí depois ele vai para o Reino Unido e volta, ele tem um acúmulo de militância nesse processo, ele tem contato com diversos intelectuais, o próprio C.L.R. James foi responsável pela radicalização dele nesse momento que ele passou pelo Reino Unido. E aí ele volta ávido de colocar na prática tudo isso que ele pensou, que ele estudou e que ele militou lá fora, né? Quando ele volta para Gana, ele vira primeiro-ministro, lança o primeiro livro, que é a autobiografia dele, né? Que foi exatamente esse aí que eu falei para esse ingrato do Márcio aí, que estava 10 pontos na estante virtual. Eu peguei o meu. Aí sim. Mas ele começa a perceber que a realidade é cruel, tá ligado? É tudo muito mais complexo do que apenas esse jogo do soft power estadunidense. Que aí é um spoiler já. O grande vilão desse romance aqui, tá ligado? É os Estados Unidos. E esse livro marca a ruptura dele com os Estados Unidos. Inclusive, a partir daqui que a CIA começa a planejar o golpe de Estado que ele vai sofrer, acho que 2 anos depois do lançamento do livro. Então, essa é uma obra fundamental para a gente entender o Kwame Nkrumah, né? Para a gente entender o pensamento dele, o desenvolvimento intelectual e político dele. E acho que mais do que isso, a gente passa num momento também muito importante de uma certa retomada, assim, né? Uma abertura para outros, com perdão aqui do trocadilho, para outras visões, outras perspectivas de mundo, né? Que acho que o nome da editora vem um pouco disso, né? Até o nosso sloganzinho lá, né? Leitura que abrem caminhos. Que é essa ideia mesmo de Exu, sabe? Da encruzilhada e de guiar pelo caminho certo.
porque eu acho que parte da minha militância, assim, em relação à retomada dessa tradição marxista do sul global, é que, mano, se tem alguma resposta para o capitalismo, ela vai sair daí, sabe? Não vai sair do chamado marxismo ocidental, assim, ou do norte global, porque a gente vive um outro senso de urgência. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram que era uma galera, sei lá, na Noruega, Suécia, esses países aí, que voltava para casa no rio. Não sei se você já viu essa brisa, que tem um rio que corta a cidade lá, os caras sentam na boia e vai lá. Mano, você tá vivendo uma vidinha dessa aí, tá ligado? Você vai querer mudar o quê, mano? Revolução pode ser um horizonte muito distante e tá tudo bem, tudo bom. Enquanto que a gente pega aqui, às vezes, 20 minutos, meia hora de fila para pegar o busão, vai sentado para conseguir botar o sono em dia e começa a chover e tem goteira caindo na sua cara, tá ligado? Dentro do ônibus. Ou então o trabalhador que morre tentando entrar no metrô ou no trem, assim. Então, acho que o sul global vive um outro senso de urgência das coisas, sabe? A gente precisa mudar e a gente precisa mudar agora. Então, acho que se voltar para essas experiências, mais do que isso, não só apenas teorizações, são experiências práticas, reais, tá ligado? E palpáveis, que trouxeram alternativas reais e palpáveis igualmente para a mudança da sociedade. Então, acho que o Kwame Nkrumah, ele entra muito nesse bojo assim, de intelectuais que a gente tem que retomar para conseguir reorientar a nossa luta de uma forma mais prática e mais direta possível. Então, eu acho que ele faz parte desse processo de retomada de certas perspectivas, por exemplo, a perspectiva africana da história, mas não a perspectiva africana da história subjetiva e idealista, assim, idealizada, né? Tanto que no livrinho lá da autonomia literária, lá da coleção de pensadores africanos marxistas, tem um texto muito bom que ele fala assim, olha, essa coisa, essa ideia de retomar um modo de vida tradicional da África, esqueçam isso aí já foi destruído pelo colonialismo, aí a gente tem que pensar daqui para frente, da mesma forma que o Amilcar Cabral também fala, e eles não estão, tipo, num simpósio acadêmico falando isso, tá ligado? Falando que tem que vestir tal roupa, comer tal coisa, ou deixar de dizer as palavras, não, os caras estão na prática, mano, tipo, estão na prática ali da luta armada, ou peitando o imperialismo, tipo, a hegemonia do norte global, igual o Kwame peitou, tá ligado? Bancou até o final. Então, acho que a importância desse livro tem essas duas, a importância, assim, editorial, prática, tem essas duas dimensões, assim, a gente entender melhor a figura que é o Kwame Nkrumah e tratar das coisas de uma forma mais materialista, assim, sabe? As coisas como elas são, entender a África como ela é. Porque eu acho que aqui na América a gente também tem uma tradição muito ruim de pensar a África a partir da gente, né? Tem uma série de movimentos aí que você vai buscar, sei lá, a nação do Islã, tá ligado? Tipo, uma leitura da África do Islã feita nos Estados Unidos, certo? Você pega Marcus Garvey. Marcus Garvey teve a importância política dele lá, mas era todo um ponto de vista, assim, da África baseado no Caribe, no homem do Caribe. Então, eu acho que a gente já passou meio que da hora de superar isso, sabe? A África não é o que a gente acha, a África é o que ela é. E a gente tem que ir lá tentar entender o que a África é, sabe? E uma outra, e só mais um negocinho que eu já falei pra caramba, que eu acho muito interessante desse livro, que o Kwame Nkrumah, ele está colocando a África no centro dos acontecimentos do século XX, né? O desenvolvimento desse imperialismo que vai culminar no neocolonialismo, mas ao mesmo tempo ele está falando do mundo inteiro, mano. Ele está falando como os Estados Unidos estão sujeitando as próprias potências europeias, tá ligado? Está falando do neocolonialismo que surge da ação dos Estados Unidos na América Latina. Então, tipo, é uma obra que também, quem for procurando aí, tipo, mano, afrocentrado nesse sentido, tipo, da internet, aí que a gente vê, mano, vai quebrar a cara, porque o cara tá falando do funcionamento do capitalismo como um todo a partir da ótica africana, assim. Acho que é um pouco disso. Chave, que lindo, que lindo. Vocês responderam muitas das coisas que eu tava pensando aqui em perguntar, então vamos seguir por um caminho um pouquinho diferente, mas... Os caras falam Bom, demais, isso que é o problema. Ah, você tá ligado, né? Mas eu gosto disso, porque vocês falam demais, mas de forma sucinta. Pode crer. Que eu acho que é um bagulho que... Chamou o marxista pra falar ou pra escrever, é isso aí. O bagulho vai indo, né? Vai indo. Não. É fogo, não confio nessa galera. Por isso que eu chamo só de vez em quando. Mas é muito louco, né? Eu trabalho aí aqui na Caverna há 5 anos com livro.
E teve uma fita que me pegou muito esses últimos tempos, né? Que foi o lançamento do Realismo Capitalista e a permanência dele como topo de vendas, que é justamente um livro sobre a falta de imaginação. E aí eu acho muito lindo quando a gente consegue olhar e falar, não, calma lá, a gente vai fazer um resgate por outra ideia, e não no sentido de resgate de voltar atrás, né? A Silvia Kuskan, ela fala um bagulho de você colocar o passado na frente, na verdade, né? E você trazer isso, e aí eu acho que isso se mostra muito, tanto quando o Márcio já abre falando, né, desse pensar a África a partir de lá, e por outro lado, quando o Pedro fala dessa fita de que a gente precisa de ferramentas novas ou ferramentas que a gente já tinha e ficaram perdidas no caminho, enfim. E que trazer o livro não tem esse caráter de é um livro para você pôr na estante. E aqui eu falo muito, principalmente para a galera da Caverna, que é uma galera que geralmente consome livro, né? Que, tipo, a gente não tá lendo por ler, a gente não tá aqui só publicando por publicar, trazendo essa tradução e tudo. Se fosse para fazer isso, a gente estaria traduzindo best-seller norte-americano, fazendo livro que você escreve no final, fazendo livro de coach, enfim, por aí vai. Fazendo até livro de colorir. Aí a gente já tá nadando dinheiro. Já era. Mas o bagulho é realmente, né, entender a importância política, a importância teórica e a importância de relembrar essa história prática das coisas, né? Para quem assistiu o documentário que saiu do Patrice Lumumba lá, que é meio de música, né? Que é trilha sonora para um golpe de Estado, mostra muito essa galera, mostra muito essa época, e mostra, é isso. O cara, ele publica um manual de guerrilha, faz luta armada, mas ao mesmo tempo tá formando frente africana na ONU, né? Tá fazendo ponte com o Fidel e com o Malcolm. Tá conversando lá com o George Padmore. Então é uma dimensão muito grande, muito profunda. Tá tendo aula com o C.L.R. James. Tipo assim, é isso, em tudo, por todos os lados, mas são os povos rebeldes se unindo, assim, né? E essa dimensão é muito importante, muito fundamental. Então, eu ia pedir para vocês aí um encerramento, né, uma conclusão, mas também falasse, sei lá, talvez deixar um semi-spoiler do que vai vir por aí na abertura, sem dizer nomes, porque senão a gente sabe que a galera joga olho gordo também, então tem que também manter isso. Mas também lembrar aí, galera, apoie a benfeitoria, apoie a campanha, adquira seu livro, vai ser fundamental, é uma porrada de um livro, além de ser muito bonito, tá? Olhar para essa capa aqui é uma coisa muito gostosa, é isso que eu tô fazendo agora. Os gatos tá do lado, eu tô olhando para a capa. Não, brincadeira, desculpa, Morgana. Mas é isso, então. Palavras finais, conclusão, recado pra galera e por aí vai. Pode se estender, manda seguir, manda apoiar, manda não sei o que, vai lá. Olha, eu acho que a gente tem que tratar o primeiro recado aqui que esse livro ele vai deixar muito claro, e eu escrevo isso lá no pós-fácil, que o panafricanismo não é uma utopia abstrata, tá? Não é uma utopia de algo que não existe, não é uma utopia de algo que não funcionou. O panafricanismo funciona nos anos 60 dentro do continente africano. Ele tem um papel fundamental para que o panafricanismo e para que as revoluções dentro do continente africano funcionem e os países tenham um mínimo de autonomia. É pouco? É pouco. Precisa de mais? Precisa de mais. Mas isso é um trabalho rotineiro de país que tem 50 anos de independência, tá? E eu acho que é fundamental entender que aqui, graças a essa conexão que o Kwame faz, exemplo, o Dubois vai morar em Gana, tá? O Dubois mora em Gana, e muita gente nem sabe disso. Mas o Dubois vai morar em Gana e eles fazem uma conexão tremenda. E eu acho que é importante quando a gente fala sobre panafricanismo, a gente tirar um pouco a ideia de que o panafricanismo tá nos povos norte-americanos aqui, tá? Tirar um pouco essa ideia de que o norte-americano, enfim, a galera do Caribe, eles têm a mão nisso. E, gente, o panafricanismo, de fato, tá nas mãos de Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Aimé Césaire, são eles fundamentalmente que estão, Samora Machel, Josina Machel, é quem está fundamentalmente fazendo com que o panafricanismo exista. O panafricanismo teórico que existe no Caribe e para os norte-americanos só é possível porque na prática foi feito como Patrice Lumumba, que vai tomar o país, que vai tomar golpe de Estado. E é justamente isso. O Kwame aqui, ele sabe muito bem que a presidência dele vai durar pouco. Ele sabe disso, ele tem plena consciência disso. Então ele tenta, naquele curto tempo, fazer várias reformas. Diferente de Thomas Sankara, que toma um golpe do seu próprio amigo, o Kwame toma um golpe e ele vai vendo o golpe acontecer.
O Kwame sabe que ele vai tomar um golpe, que não tem, mas ele tenta fazer o possível para que o país entenda a mensagem que ele deixa, tá? Assim como Amílcar Cabral vai fazer também, e ele sabe que o momento ele vai ser golpeado. Ele sabe disso, porque a função do panafricanismo não é a perpetuação no poder, né? É justamente isso, é romper essa corrente para que as pessoas consigam nominar aquilo que o colonizador faz. Então, neocolonialismo é o nome correto do que países europeus, enfim, colonizadores fazem há muito tempo, continuam a fazer. A gente tem que entender aqui que dentro do continente africano existem as maiores jazidas de ouro, minérios, enfim, e tudo isso funciona muito para países, para esses grandes países tomarem mais poder. O que o Kwame pede nesse livro, ele pede o tempo todo, é para que as pessoas entendam a importância de recursos minerais, a importância de explorar pelas suas próprias mãos, tá? De você conseguir ter uma companhia petrolífera dentro do seu país. Ele tá dizendo, ele tá pedindo, pelo amor de gente, por favor, me Anos ajude. atrás? Irmão, isso aqui a gente tá falando nos anos 60, o cara tá falando isso aqui. Pô, que doideira, né? Que Você doideira, entendeu? né? É uma teoria muito básica. É uma teoria extremamente básica, extremamente urgente. Quando eu escrevi esse pós-fácil, eu fiz uma grande relação, graças ao editor desse texto aqui, chamado Pedro, que falou: não, mistura aí uns negócios aí. Eu consegui fazer uma reunião de coisas aqui, que é Kwame Nkrumah, Malcolm X e Spike Lee. Os três aqui, eles vão fundamentar, eles vão ser uma pedra fundamental para a gente poder chegar a pessoas mais novas, tá? O Spike Lee vai chegar através do cinema. Tem gente que não vai conseguir ler a teoria de primeira, mas vai ver o cinema. Então a ideia é justamente fazer isso. É fazer aquela revolução a contrapelo, que a gente diz, né? Você vira ao contrário e você ensinar de forma diferente. Acho que é importante a gente ter esse livro em mãos, e é mais importante ainda apoiar a campanha. Apoiar a campanha, apoiar a Caverna do Morcego, que isso aqui é o que a gente faz, é o trampo que a gente faz de militância real, né? É uma militância virtual, mas que ela existe de fato. A gente não está só brincando aqui. É uma busca urgente por um futuro melhor, mas é um futuro melhor respeitando o passado e, sobretudo, fazendo as coisas da melhor forma possível, que é lendo os autores dos países, tentando resolver os próprios problemas dos países, e não lendo coisas de outros lugares. Enfim, acho que tudo é fundamentado, e eu falei demais, e é isso. Mas é isso aí. O livro tá aí, apoia a campanha, apoia o Morcego, e tamo junto. Prazer, tá? Morcego, meu sonho era participar disso aqui. Era meu sonho Filho. de criança. Já era pra você ter participado antes, né? Faz tempo que era pra você ter vindo, você sabe. Faz. Mas você exigiu de mim que eu tivesse com o cabelo bonito. Eu não tava, agora eu tô. Então. Mas agora você tá gatão, agora já era. Mas só aproveitar, né, que o Márcio puxou essa fita da militância, agradecer, né, novamente a Nathalie falar em nome, até pro MST, né? Porque é isso, o livro chegou lá em Gana por causa disso, não foi porque contrato editorial para mandar para lá e não sei o quê. Foi a galera da luta olhando e falando: caralho, o livro dos caras, vamos mandar para lá então esse bagulho, porque os caras tá precisando também. E é isso, essa aqui é a troca. É troca de conhecimento aqui por baixo dos bagulhos e vambora. Os caras meteu o garveísmo editorial, né? Os livros da África voltando para África. Ô, mas eu nem tava sabendo que esse livro chegou lá, mano. Olha só, revelações na live. Você não sabia, mano? Ô, louco! Eu perdi essa conversa lá no WhatsApp, lá. Mas, enfim, mano, eu queria só pegar um gancho de uma coisa que colocou esse nosso trabalho como um trabalho de militância. E, mano, não é querendo pagar de menino Charlinho aqui, mas só para pegar vocês aí pelo emocional. Mano, a abertura editorial, ela é um trabalho, mano, de militância de fato. Porque isso é uma empresa constituída, a gente tem o CNPJ lá e tal. Só que, mano, a gente não ganha um real por isso. Muito pelo contrário. Bando de vagabundo tá? Louco. Ô, valeu, Bebel, valeu, Biana, valeu, Dai, mano. Vocês é tudo doido demais. Salvaram a Esté lá, a Pode contadora, o Luiz, enfim, mano. Porque é isso, a gente tirou que a gente vai passar uns anos aí sem tirar lucro nenhum, tá ligado? A gente quer levantar a editora porque a gente acredita muito nesse trabalho, na importância desse trabalho.
E, mano, tem uma figura que eu acho que é uma das figuras mais fundamentais, assim, para o marxismo no século XX, que a galera às vezes não tem dimensão do trampo dele, que é o Riazanov. O Riazanov, ele foi o fundador do Instituto Marx Engels na União Soviética. E, mano, ele é o responsável por trazer à tona vários textos que estavam inéditos do Marx. Então, tipo, sei lá, Ideologia Alemã, que é um texto que, mano, sacudiu o marxismo no século XX, na segunda metade do século XX, a gente teve acesso graças ao Riazanov, tá ligado? Tipo, só para dar uma dimensão para vocês da importância desse trabalho editorial de resgate, e não estou aqui, pelo amor de Deus, me colocando no pau a pau com o Riazanov. Quem sou eu na fila do pão, né? Chupei laranja com ninguém para querer me comparar com o cara, mas é isso, a gente realmente acredita na importância desses textos, e é isso, não apenas como um objeto que vai ficar na estante da galera, não, porque a gente acredita que são obras que têm contribuições reais, assim, porque a gente precisa fazer nesse momento. E acho que também é importante, o Morcego citou ali o realismo capitalista, né? Mano, eu não aguento mais a análise do que tá errado. Eu não aguento mais ficar vendo gente falando do que tá errado nas coisas, tá ligado? A gente tem que começar a focar em projetos, mano. Eu acho que a gente vive uma grande epidemia, assim, de saúde mental, né, mano? De adoecimento mental. Inclusive, na militância, eu acho que é muito por isso, porque, mano, a gente tem muita facilidade de apontar o que tá errado nas coisas, mas tem pouca imaginação, mano, pra pensar como sair disso, assim. Eu não aguento mais. Então, tipo, eu acho que o Kwame, ele é um dos intelectuais, e esse livro é uma das obras fundamentais para a gente conseguir pensar, tipo, um outro imaginário, tá ligado? Que vá para além disso. Que não seja igual o Márcio estava falando, igual eu falei antes, essa espécie de pan-africanismo banalizado, sabe? Que é só colocar, sei lá, uma roupa colorida, tatuar o mapa da África e botar um quadrinho com alguém lá falando alguma coisa. Pedro, deixa eu só aproveitar a sua fala. Deixa eu te avisar. Gente, você comprar a camiseta de Gana por R$ 450 não faz você um pan-africanista. Mas se você comprar o neocolonialismo, você é um... Corta, né? Chama! Show, tá bom? Mestre do marketing, caralho, é isso. O movimento negro acabou de rachar. Ó, você comprar a camiseta de Gana, o conjunto de Gana, não faz você um pan-africanista. Comprar o disco do Bob Marley não faz você um pan-africanista. Mas você comprar o Kwame, faz. Faz muito, tá? Se quiser comprar o livro do Kwame e me dar uma roupa de Gana, eu aceito, tá? Top. Aí vai ser legal. Top. Entendeu? Não, é isso. No Dia da África, posta a foto, pô, lá assim, ó, com o livro. Coisa linda, pô. No Dia da África. Em vez de ficar inventando, colocando uma camiseta da Jamaica, você nem sabe quem joga na Jamaica. Quem joga na Jamaica? Não sabe, mas aqui, ó. Kwame é o cara. Isso aí, desculpa. Entendeu? Perdi. Tira uma foto com o livro, tomando poder aí, ó. Chega lá e fala, ó, já era, palácio é nosso, com livro assim, uns bagulho assim. É isso. Enfim, mano, é isso. O Kwame é o cara que a gente. Um dos caras, uma das pessoas, aliás, que a gente precisa ler nesse momento. Uma outra coisa, mano, o Kwame deixou um legado, tá ligado? Isso é palpável, a gente pode ver. Um exemplo que eu gostaria de deixar aqui pra galera acompanhar, mano, vocês vão lá no Instagram agora e vão colocar All African People. Não, calma aí. Deixa eu ver aqui. All African People's Revolutionary Party, que é o Partido Revolucionário de todas as pessoas africanas. Mano, vocês vão ver o que é o que são as ideias do Kwame Nkrumah na prática, organizado em um partido político. É um partido que foi criado lá na África. Mano, as figuras centrais desse partido é o Kwame Nkrumah, o Sékou Touré e o Stokely Carmichael, né, que depois mudou o nome para Kwame Touré, que foi dos Estados Unidos para lá, e ajudou a criar esse partido, né? Tem o que os caras chamam de Nkrumahismo. E, mano, vocês vão ver como que é a parada na prática, mano. É papo dos caras fazendo campanha de solidariedade a Cuba, tá ligado? Denunciando o genocídio palestino. Mano, trazendo várias figuras, vários nomes que aqui a gente não faz nem ideia de que existiu. Mano, pra mim é uma das páginas que eu mais gosto no Instagram, assim. Então acompanhem lá, o Kwame Nkrumah, ele tem um legado, isso é muito importante da gente retomar. E mais do que isso, ajudem a gente a levantar essa editora, contribuam lá com o livro. E o Marcos falou, né, da gente dar uns spoilerzinhos. Eu acho que tem 2 que rola de dar, né? Os livros mais simplesinhos aí.
O editor é que manda, entendeu? O seu nome. Você que manda. Você que faz isso. Eu não vou falar nada, entendeu? Temos 2 campanhas aí programadas até o final do ano, mas essa eu vou deixar no gelo. E tem 2 lançamentos que a gente vai fazer meio que só jogar lá no site, que é o Reflexões e Sentimentos sobre o Mal da Escravidão, do Cugoano, que é um dos primeiros relatos de ex-escravizados, tá ligado? Escrito, registrado, inédito em português. Bora, de leve, tá? De leve. São 2 versões do mesmo texto, né? A gente tem uma das versões, acho, traduzida numa revista acadêmica, mas não é de tão fácil acesso, assim, não é tão publicizado. E uma breve biografia do Marx e do Engels feita pelo Che Guevara, que é um texto inédito também em português. Vamos trabalhar aí para lançar, que até a Flipei, será que sai? Com fé. Vambora, filho, vambora. Já na Flipei como? Bi. Kwame Nkrumah, Cugoano e Che Guevara, ó. Daquele jeito. Fechou? Então acompanha aí nosso trabalho lá no arroba da Abertura Editorial no Instagram, Marxismo Periférico, acompanha o Márcio, o trampo dele no Ponta de Lança. E o Morcego vocês já acompanham, né? Senão não estava aqui. Mas continue acompanhando, contribui aí também com o trabalho do camarada. Faz um pix pro Morcego aí, pô. É isso. Mas agora vamos falar do que realmente importa, que a gente começou esse papo no bastidor, eu acho interessante trazer para o nosso público, né? O Neymar vai ou não para a Copa, galera? Eu acho que vai. Sem clubismo, Não, Marcos. sem clubismo nenhum. Eu acho que a última vaga é dele, tá? Eu acho que há muito tempo é dele já. Eu acho que família, eu dou 5 livros pra quem quebrar a perna dele. Gente, caralho. Ó, sinceramente ele vai, cara. Assim. Mas assim, ele vai, mas não vai ganhar nada. Mas ele vai, mano. Ele precisa quebrar a perna, ele nem tá correndo, caralho. Ele não aguenta correr com as 2 pernas. Ele só corre pra esquerda agora só. Se for pra direita, ele não corre mais. Até o Yuri Alberto, que cai sozinho, caralho, tá fazendo gol. Tá jogando pra caralho. Olha, mas é isso aí, mano. Mas eu acho que ele vai, mano. A última vaga é dele, enfim. Quer queira ou queira não, ele vai ir, mano. Acho que segunda-feira teremos a surpresa que ele vai mesmo. E o pior de tudo... se vocês quiserem a resposta disso, vocês podem achar que tá na conclusão desse livro. Mano, o penúltimo capítulo é sobre o Neymar. Eu não queria dar esse spoiler, queria deixar de surpresa, mas... Kwame Nkrumah oficializa a entrada no PCO. Ele faz uma relação entre a trajetória do Pelé e do Neymar e tal, assim, foda. A guerra na Nigéria. E assim a gente encerra esse episódio que não dá, já tá absurdo demais. Chega. Tenho medo do que vem depois disso. Família, brigadão pra você que ouviu até agora. Acompanha o Benfeitoria, segue a galera, vai ter tudo na descrição. Até mais. Tchau! Valeu, pessoal!